Cristiano Ronaldo é problema ou solução de Portugal? Portugal precisa jogar para o Cristiano Ronaldo ou para a seleção? E é, sobre esse assunto, a gente também precisa falar do histórico. Então, Portugal, antes de Cristiano Ronaldo, não conseguia se classificar para todas as Copas, não tinha título. Com o Cristiano Ronaldo, Portugal passou a disputar todas as Copas do Mundo e venceu 3 títulos. Então, venceu uma Eurocopa em 2016 e venceu 2 Nations League, que é uma competição recente que a UEFA criou. E é inegável que o Cristiano Ronaldo mudou o patamar de Portugal, né? É, Só que parece que em Copa do Mundo, Portugal se transforma, né? Parece que é, ninguém está satisfeito, que o grupo fica rachado, né? Então, a última grande Copa do Mundo de Portugal foi em 2006, que o Cristiano Ronaldo ainda era novo, o Felipe Scolari era o treinador de Portugal e tinha um time muito bom. Então tinha Figo, tinha Pauleta, tinha Deco, tinha Maniche, então Simão Sabrosa. Então tinha um time muito interessante de Portugal, né? É, Só que aí para 2010 já chegou enfraquecido. Para 2014 também não era um elenco interessante, fora que parece que o Cristiano na época chegou baleado, chegou machucado. Em 2018 teve a grande partida na estreia de Cristiano Ronaldo contra a Espanha. Ele marcou 3 gols, fez um hat-trick. Ali parecia que poderia fazer bonito, vindo de uma Eurocopa vencida, mas também não foi. Em 22, muita briga interna, muita polêmica. O treinador chegou até a tirar o Cristiano Ronaldo de uma partida, e o Gonçalo Ramos, que foi o substituto, fez 3 gols. É, Aí começaram a questionar a capacidade do Cristiano Ronaldo. Aí depois, agora na última Nations, ele foi importantíssimo para o título, fazendo gols contra o gol contra Portugal, contra a Espanha na final, que falaram muito ser o duelo de gerações, né, de Cristiano Ronaldo contra o Lamine Yamal. E aí chega a Copa do Mundo aí de 2016, 2026 e várias polêmicas, né? Várias brigas, o público falando que o time não toca para o Cristiano Ronaldo, aí tem uma outra parte que fala que o Cristiano Ronaldo que precisa fazer parte da equipe, que é muito individualista, aí entra a família, que aí só atrapalha também, só alimenta o fogo, e todo mundo precisa se acalmar, né? Então, mesmo que hajam brigas internas ali, eles precisam colocar a seleção à frente de tudo. Então, é, eu nem vejo que Portugal precisa jogar pro Cristiano Ronaldo, e nem que o Cristiano Ronaldo é muito individualista. Antes eu já via, eu via um Cristiano Ronaldo que era mais individualista mesmo, quando ele era mais jovem, mas hoje em dia eu não vejo. Eu vejo um Cristiano Ronaldo que quer ser campeão da Copa do Mundo. E da maneira que Portugal jogou a primeira partida, vai ser muito difícil. O elenco de Portugal é muito bom, é, só que precisa ter mais calma e talvez mudar um pouco o estilo de jogo, porque quando tem muita posse de bola, a tendência é o adversário ficar mais retrancado e o jogo ficar mais sem espaço. Então, talvez seja mais interessante ter um pouquinho menos de posse de bola e fazer um jogo um pouco mais rápido. Eu nem estou falando para ter
40, 30% de posse de bola, mas ao invés de ter 70, você pode ter 60, você pode ter 55% de posse de bola, que o adversário vai abrir espaço para você. E só que precisa ter muita calma porque o time de Portugal é muito bom e foi campeão recentemente da Nations League em cima da Espanha. Então, e também há muita comparação, né, entre Cristiano Ronaldo e Messi, entre Portugal e Argentina. A Argentina sempre foi mais famosa e forte do que Portugal em quesito de seleção. Tem 3 títulos mundiais, né? Portugal não tem nenhum. A melhor campanha de Portugal parece que foi semifinal, né? E antes de Cristiano Ronaldo, Portugal não tinha título algum. Com o Cristiano Ronaldo, Portugal conquistou 3 títulos. É inegável a evolução de Portugal por causa do Cristiano. E uma coisa que muitas pessoas falam é que a Argentina joga para o Messi. Eu não vejo dessa maneira. Até os jogadores eles podem correr mais pelo Messi. E eu não vejo isso do jogador português correndo mais pelo Cristiano Ronaldo. Mas eu vejo a Argentina uma seleção, um time muito coletivo que acabou potencializando o Messi desde a chegada do Scaloni. Antes da chegada do Scaloni, a Argentina era uma bagunça e o Messi não jogava bem na seleção. Não tinha título nenhum com a seleção. Só tinha o ouro olímpico ali em Beijing, 2008. Mas fora isso, mais nada. E péssimas competições em Copa do Mundo também. Péssimas atuações em Copa do Mundo. Então, 2006 a Argentina tinha um timaço e o Messi era novato, assim como o Cristiano Ronaldo com Portugal. Aí em 2010 um time da Argentina com o Maradona de treinador muito bagunçado, uma defesa muito fraca. Aí em 2014 foi chegando e chegou até a final, mas sem jogar um grande futebol. E também eu não entendi o porquê o Messi foi eleito o melhor na Copa do Mundo, que eu não vi uma grande atuação de Messi para ser o grande jogador daquela Copa do Mundo, mas jogava de uma maneira bem equilibrada, mesmo com uma defesa por nomes não sendo tão boa, era forte defensivamente. Chegou 2018, uma bagunça do Sampaoli, muita briga e tal. Ainda chegou numas oitavas de final, fez aquele jogaço contra a França, mas uma bagunça enorme naquela Copa. Aí nenhum treinador queria assumir a Argentina. Chega o Scaloni e ele consegue ajeitar a Argentina. E com isso, a Argentina volta a conquistar títulos. Então, estava muito tempo de seca de título. Voltou a conquistar com o Scaloni, uma equipe muito coletiva, muito bem organizada, e com o Messi tendo um pouquinho mais de tranquilidade para jogar. Claro que tinha o Di Maria, muito importante para a seleção, mas é inegável que o Messi melhorou com a evolução da Argentina. Então, é inegável que o coletivo favorece muito o jogador de extrema qualidade. Então, o coletivo potencializa o individual também. Até porque, se for só o individual, o cara vai pegar a bola, vai tentar driblar ou ele dribla e não tem ninguém para tocar, ou ele não consegue driblar porque não tem, a marcação está encaixada e não tem ninguém para encostar para fazer alguma outra jogada para chamar a atenção da marcação. E Portugal, apesar de ter conquistado a Nations League recentemente,
ainda não é um time coletivo muito forte. E se melhorar nesse quesito, com certeza não só o desempenho do Cristiano Ronaldo, mas o desempenho do Bruno Fernandes, por exemplo, também vai melhorar. Porque muito se fala do desempenho do Cristiano Ronaldo, que já está com 41 anos, mas é, o Bruno Fernandes também, ele não consegue se destacar na seleção. E não é por causa do Cristiano Ronaldo. Então, é, ou desse ou daquele, pode ser por causa do coletivo. E você vê o meio de campo de Portugal, Vitinha e João Neves. Eles já estão é, adaptados com o estilo de jogo deles, porque eles jogam no PSG. Então, eles jogam juntos. Ainda tem o lateral esquerdo, Nuno Mendes também. Então, já tem um entrosamento ali. Só que aí passa para a seleção, aí pode ser o estilo de jogo, pode ser o coletivo, que não encaixa. E aí, mesmo com jogadores de qualidade, Portugal não consegue ser criativo e fica jogando bola na área. Então, às vezes é mais interessante ter menos posse de bola e também ter mais organização coletiva, é, porque aí os principais jogadores eles vão aparecer. Então, o Cristiano Ronaldo vai fazer os gols, o Bruno Fernandes vai fazer gol, vai dar assistência, vai ser criativo. João Neves e Vitinha vão jogar melhor. Nuno Mendes também vai aparecer, vai ser muito importante. Então, Copa do Mundo, não só Copa do Mundo, mas competição de seleção ou até de clube, precisa ter um coletivo muito forte. Então, você vê, a gente está vendo o PSG, aí ganhar duas Champions seguidas. Você vê jogador por jogador, pode não ser o time mais forte, não tem as estrelas, mas coletivamente é o time mais forte. Então, tem jogadores de qualidade e ainda o coletivo é muito forte. Então, isso está fazendo total diferença. Antes com Mbappé, Messi, Neymar, Sérgio Ramos, não ganhava a Champions. Agora, sem essas estrelas, sem esses grandes jogadores, passou a ganhar. Já ganhou a segunda Champions, duas Champions seguidas. Então, talvez precise pegar um pouco do espírito do PSG, é, a Portugal, para melhorar o seu desempenho, mas também não é assim se desfazendo da estrela que é o Cristiano Ronaldo. É só pegar o exemplo da Argentina. Aí eu nem falo que é para Portugal jogar pelo Cristiano Ronaldo, mas pode até. Mas eu vejo que o jogador português é diferente do jogador argentino. Mas até poderia, mas não vai. Só que precisa pensar no coletivo. Precisa melhorar o coletivo. E o Cristiano Ronaldo, ele não é. Ele pode até não ser a solução que ele já foi anteriormente, mas ele não é problema de Portugal, ele não é problema de clube nenhum. Então, Cristiano Ronaldo é o meu jogador favorito, assim, dos últimos que surgiram, né? Muita qualidade, muitos gols, e também muita força mental e cuidado com o corpo, né? Então ele respeita muito o futebol, ele respeita muito o esporte, e isso eu acho muito positivo. Tem atleta aí que não respeita o esporte, não respeita o próprio corpo, não respeita a própria profissão e acaba durando muito pouco, como acontece com o nosso Neymar. Então é isso, um vídeo sobre Portugal, Cristiano Ronaldo, aí pega um pouco do Messi e também da Argentina, porque é um assunto também muito polarizado, né? Porque quando as pessoas são muito fãs, elas acabam não enxergando a realidade e acaba também aparecendo as verdades que todo mundo fala, né? Então, a Argentina só tá assim porque joga pelo Messi, então o Brasil tinha que ser assim, Portugal tinha que ser assim, mas não é desse jeito, porque o Messi só passou a conquistar título pela Argentina agora no final da carreira.
em que ele também mudou o comportamento, que antes ele era muito passivo e eh, depois dos vices para o Chile ele teve um outro tipo de comportamento, ele foi mais argentino, ele foi mais quente, então isso mudou também no Messi, mudou o comportamento dele, só que a Argentina também mudou. É, no auge, o Messi não jogava bem na seleção. E era alvo de muitas críticas. E críticas que todo mundo concordava. É, e aí ele passou a jogar melhor quando a Argentina se organizou, quando o Scaloni chegou. Então o coletivo melhorou e a Argentina passou a competir e passou a ganhar. Então isso que precisa acontecer na seleção brasileira. Então não é ficar pensando, e até em Portugal também, não é ficar só pensando nesse ou naquele jogador, tem que pensar no coletivo. Um coletivo forte, as individualidades aparecem. Então, se o Brasil fosse um time coletivo nos últimos anos, poderia até ter sido campeão, não só de mais Copa América com o Neymar, porque com o Neymar não foi campeão de Copa América, não foi campeão de Copa do Mundo, só foi campeão de Copa das Confederações e da eh, Copa das Confederações e ganhou o ouro olímpico. Depois mais nada. Então, se tivesse um coletivo mais forte, o Neymar teria desempenho melhor. Não só o Neymar, mas também a seleção poderia ter mais Copa América, poderia ter até um título de Copa do Mundo. Então é isso que as pessoas precisam pensar, precisam focar. Um coletivo forte vai ajudar o Messi, por exemplo, na seleção, que antes não, a Argentina não tinha um coletivo forte e o Messi ficava perdido. À medida do tempo que a Argentina passou a ter um coletivo forte, o Messi melhorou. É, Portugal também tem lampejos ali, principalmente por causa dos títulos conquistados. Tem lampejos, mas não é de forma linear. E até o momento não aconteceu na Copa do Mundo também. Então, se acontecer nessa Copa, vai chegar longe. E o Brasil há muito tempo também não é uma equipe coletiva, um coletivo forte. É, então, um coletivo fraco faz muita diferença. E um coletivo forte também faz muita diferença. Então, essa forma de pensar que o público deveria ter. Porque a Argentina mudou, a Argentina evoluiu e o Messi melhorou também o seu desempenho à medida que a Argentina passou a ter um coletivo forte. Então, é, as pessoas precisam pensar dessa maneira. O Brasil precisa de um coletivo forte. Portugal, por causa do Cristiano, também precisa de ter um coletivo forte. Então é isso. Se você concorda comigo ou discorda comigo, deixa de mim, deixa nos comentários, deixa o seu like e se inscreva no canal. Falou!